Duas empresas, duas certidões de acervo técnico, dois tribunais de contas. E resultados exatamente opostos. Caso 1, Espírito Santo, uma empresa venceu um pregão da rede óptica, mas não tinha anexado uma série de documentos que o edital mandava entregar junto com a proposta. Entre eles, o atestado de capacidade técnica com a certidão de acervo técnico do responsável. A administração abre diligência, a empresa manda tudo, o pregoeiro vai e adjudica aquele certame. O Tribunal de Contas do Espírito Santo chamou aquilo de documentação inédita, multou 3 agentes públicos em R$3 mil cada um. O pregoeiro, secretário que recomendou a homologação e o secretário que homologou o certame. Sendo justo com o tribunal, aquele processo tinha outros achados e a multa cobriu todo o conjunto. Mas a juntada de documentos era um deles e a fundamentação sobre esse ponto é o que interessa aqui. Caso 2, Tribunal de Contas da União, outra empresa, outro pregão e, de novo, uma certidão de acervo técnico entregue em diligência. Só que essa nem existia no dia da sessão, ela foi emitida 3 meses depois. O TCU mandou habilitar a empresa, anulou a decisão da autoridade que tinha recusado o documento. Mesmo documento, mesma situação, num lugar o agente público é multado por aceitar, no outro, a decisão de recusar é anulada pelo tribunal. E tem um detalhe, no caso concreto capixaba, que explica tudo o que vem a seguir. O tribunal nunca perguntou se aquela empresa tinha ou não tinha a qualificação técnica na data da sessão. Não investigou, bastou que o papel não estivesse nos autos. No Explicando a Jurisprudência, a gente pega a decisão do tribunal e traduz para o nosso dia a dia na licitação. Hoje, eu não vou comentar um acórdão, eu vou montar um mapa com 25 acórdãos e um parecer de consulta dos dois tribunais, Tribunal de Contas do Espírito Santo, Tribunal de Contas da União, organizando ele em 4 gavetas e no final você vai saber exatamente onde os dois tribunais concordam e onde eles brigam e em que gaveta vai encaixar o seu processo. Antes de abrir esse mapa, eu preciso desmontar uma frase que tem circulado muito na internet que eu acho que está errada. A frase é a seguinte: o TCU admite documento novo e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo proíbe. Isso não está certo e é perigoso porque leva um agente público a inabilitar em caso que os dois tribunais mandam salvar ou a aceitar em caso em que os dois tribunais falam que não dá para aceitar. A verdade é o que mais importa. Na maior parte das situações, os dois tribunais decidem igual. A divergência existe, ela é real, mas ela mora em 2 gavetas específicas. E é sobre saber qual gaveta que o seu processo está que trata esse episódio. O que organiza o mapa inteiro é uma pergunta só e ela foi formulada este ano de uma clareza raríssima. Ministro Jorge de Oliveira, acórdão 1795 de 2026 do Tribunal de Contas da União, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Aí, ó. A certidão negativa de falência tem natureza meramente declaratória, limitando-se a atestar situação jurídica pré-existente, de modo que a sua emissão após a sessão pública não implica necessariamente inovação da realidade fática. Existente, né, na época da licitação. O aspecto juridicamente relevante não é a data da emissão do documento, mas a existência anterior da condição jurídica certificada. E guarda essa frase porque ela é a chave do mapa. Não é nada de documento, é a existência anterior de uma condição. Agora sim, vamos lá para as 4 gavetas. Gaveta 1. O licitante já tinha entregado alguma coisa sobre o ponto e a diligência só esclarece, corrige ou atualiza aquilo que estava lá. Gaveta 2. O licitante não entregou nada sobre aquele ponto, mas cumpria a exigência na data da sessão. E gaveta 3. O documento foi emitido depois da sessão, mas atesta um fato que já existia anterior. Por fim, gaveta 4, o licitante simplesmente não cumpria a exigência na data da sessão. E eu vou começar pelas gavetas em que os dois tribunais concordam, porque é a grande maioria dos casos. E aqui é a gaveta 1, a gaveta que não tem briga, os dois tribunais admitem a apresentação do documento novo, né? Apresentação de documentos, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 precedentes que a gente vai trabalhar aqui. E é no Espírito Santo que a gente tem a melhor formulação do critério. Acórdão 205/2023, relator conselheiro Luiz Siciliotti. A gente está falando de uma concorrência de PPP para iluminação pública com a certidão federal apresentada vencida. Vou mostrar no slide aqui.
Olha aí, ó. Documentos vencidos não se tornarão válidos no momento em que deveriam ter sido apresentados de forma válida, um ato constitutivo, não sendo possível sanear o problema através de uma simples diligência. De maneira diversa ocorre em relação às certidões, pois se uma certidão estiver vencida, uma simples diligência da comissão de licitação poderá atestar que na data estabelecida no edital, o licitante estava habilitado para participar do edital, portanto, ato declaratório. Ato constitutivo contra ato declaratório. Guarda também, porque essa distinção vai resolver quase todos os casos difíceis e repare de onde ela vem, do TCE e não do TCU. Mas casos da mesma gaveta eu vou passar rápido porque a lógica é mais ou menos a mesma. A gente está falando do Acórdão 880 de 2019 do Espírito Santo. A empresa entregou o atestado, mas sem o quantitativo de horas. O pregoeiro pede uma declaração complementar do próprio atestado. O tribunal disse: documentação complementar não figura documento novo. Já no Acórdão 1097 de 2021, também capixaba, o balanço patrimonial estava lá, o pregoeiro não localizou o registro na junta e inabilitou a empresa. O tribunal decidiu que não inabilitar foi a irregularidade. Dentro da mesma gaveta ainda, no Tribunal de Contas da União, Acórdão 2049 de 2023, relator ministro Benjamin Zimler, e esse é muito bom. O edital exigia prateleiras que suportassem 35 gramas por centímetro quadrado, o atestado da empresa dizia 0,45. Erro de vírgula. No dia seguinte, em recurso, ela apresentou o laudo correto, 45. O pregoeiro recusou, dizendo que aquilo alterava a proposta. O TCU mandou anular a inabilitação. Acórdão 1445, 2022, ministro Augusto Sherman, a empresa entrega a amostra certa da bota e o laudo errado de outro item. O pregoeiro desclassifica sem diligenciar. TCU registrou que o novo laudo viria apenas atestar uma condição pré-existente do produto ofertado, que se encontrava corporificado na amostra. Diferença de preço, no caso, foi mais ou menos de 18 milhões de reais. Já no Acórdão 1712 de 2025, relator ministro Jorge Oliveira, o edital pediu um relatório de ensaio. A empresa entregou o certificado de conformidade, só que o certificado fazia menção expressa aos relatórios de ensaio que embasaram a certificação, desclassificada sem diligência. O TCU chamou de afronta ao formalismo moderado. Acórdão 1557 de 2026 desse ano, ministro Augusto Sherman, uma certidão fiscal que venceu depois do recebimento das propostas e foi atualizada na fase de habilitação. Admitida com base expressa no artigo 64 da Lei 14.133, inciso 2º. Nesses 7 casos, 2 tribunais, 0 divergência. Guarda esse dado. E aí a gente vai passar para a próxima gaveta, que é a gaveta de número 4, porque é a gaveta que também não há, ou melhor, que há consenso, não há divergência. Aqui na gaveta de número 4 é aquela em que os 2 tribunais rejeitam e a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 precedentes. Vamos começar pelo Acórdão 427 de 2026, Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, relator conselheiro Davi Diniz. O edital pedia ar-condicionado de 60 mil BTUs, a empresa ofertou um de 55 mil, depois de 4 diligências, tentou trocar o equipamento, mantendo o preço. O tribunal diz que não. O artigo 64 admite diligência para complementar informação sobre fato pré-existente, não para fazer substituição substancial de uma proposta. Acórdão 511 de 2026, também capixaba, a administração diligenciou, recebeu esclarecimentos e documentos complementares e ainda assim as inconsistências permaneceram, logo, inabilitação totalmente legítima. O caso mais didático de todos para essa gaveta está no Acórdão do TCU, Acórdão 602, 2025, relator ministro Antônio Anastasia. A empresa foi inabilitada por não apresentar um balanço patrimonial. O TCU disse com todas as letras que o órgão deveria ter diligenciado, porque o balanço atestaria uma condição pré-existente. Deu ciência ao órgão por isso, mas manteve a inabilitação. Vamos trazer o slide aqui para mostrar. O órgão licitante deveria ter aberto diligência à empresa para sanar a pendência, por se tratar de um documento que atestaria uma condição pré-existente à data de abertura do certame, em cumprimento ao artigo 64 da Lei 14.133. Ocorre, contudo, que a não realização da diligência no caso dos autos não alteraria o resultado do certame, razão pela qual foi mantida a inabilitação. Mas por quê? Quando o balanço finalmente apareceu, ele mostrou um capital social de R$1 milhão, sendo que o edital exigia 2 milhões.
Essa é a moral da gaveta 4. E eu quero que você guarde isso. Diligência ela é obrigatória, mas ela não salva quem não tinha a condição de ganhar a licitação. Diligenciar não é favorecer, é apurar. 2 gavetas, 10 casos, 2 tribunais, consenso completo. E agora a gente vai para as 2 gavetas onde existe uma briga real entre os posicionamentos dos tribunais. E aqui está a gaveta 3, que a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 precedentes, sendo um parecer consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O TCU admite sistematicamente e há muito mais tempo do que as pessoas imaginam a apresentação de um documento posterior à fase em que ele deveria ter sido apresentado, quando essa situação comprova uma pré-existência de condição. Está falando do Acórdão 2443 de 2021, é o caso da certidão de acervo técnico que abriu o vídeo. Emitida 80 dias depois da abertura, foi admitida porque o engenheiro já estava no quadro técnico da empresa desde junho do ano anterior. Já no Acórdão 781 de 2025, relator ministro Augusto Nardes, a empresa apresentou em diligência um atestado emitido depois da sessão, que foi recusado como documento novo. Só que ela já tinha anexado 36 notas fiscais emitidas antes. O TCU mandou considerar o atestado como válido. No Acórdão 1788 de 2026, relator ministro Bruno Dantas, nesse ano, um pregão de transporte de urnas eleitorais, a gente já trabalhou ele aqui, a empresa registrou o balanço na junta comercial depois da abertura e mandou. A área contábil do órgão atestou que os índices estavam atendidos, porém a pregoeira recusou a si mesmo, porque o registro foi encaminhado, foi produzido depois da sessão. O TCU mandou anular essa habilitação. O sumário do acórdão traz a fórmula que resume essa gaveta todinha. Distinção entre comprovação tardia de condição pré-existente e inovação material. O caso mais radical de todos, acórdão 1795 de 2026, da certidão de falência também trabalhada aqui. A certidão foi emitida 1 hora depois da decisão que inabilitou a empresa. 1 hora depois. Que inabilitou, não era a fase de apresentação do documento. E o TCU admitiu, porque a certidão apenas declarou uma situação que já existia, uma condição pré-existente. E para quem acha que isso é novidade da Lei 14.133, eu vou trazer o acórdão 1758 de 2003, relator Walton Alencar. Faltou uma certidão negativa da dívida ativa, a pregoeira deixou a empresa extrair a certidão pela internet durante a sessão. O TCU considerou isso regular. Isso foi em 2003. Dá para entender que essa linha antiformalista do TCU já tem aí pelo menos 20 anos. E agora a gente vai trabalhar a divergência, o outro lado. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo respondeu a uma pergunta de forma expressa em 2022. É um parecer consulta. Nesse parecer consulta, temos que levar em consideração que ele tem lá, né, o efeito normativo próprio, né, desse tipo de processo nos órgãos de controle. Vou trazer aqui o texto para o slide para você ver a divergência real da coisa. Aí, ó. Não é possível em procedimento licitatório, mediante diligência, a inclusão de documentos ou informações que atestem fatos anteriores à sessão pública. Admite-se, contudo, excepcionalmente a juntada posterior de documentos ou informações que apenas esclareçam ou complementem o que já foi anteriormente apresentado e consta nos autos. Vamos ler com atenção o que esse dispositivo faz. Ele fecha a gaveta 3 todinha e mantém aberta só a gaveta 1. E não é só o parecer. Em 2024, no acórdão 1298, o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo foi ainda mais direto. Foi afirmado, né, de passagem, porque a decisão de mérito naquele caso caiu, né, por outro motivo. Mas os atestados não comprovavam a exigência. Só que essa frase fica lá e vale como se fosse uma sinalização para essa ideia do Tribunal Capixaba, né? Evidencia-se assim que a realização de diligência é faculdade da administração pública, não havendo, portanto, compulsoriedade para tanto. Ademais, mesmo quando de sua ocorrência, há vedação legal para a inclusão de documentos pré-existentes
que deveriam estar presentes desde um primeiro momento. Repara agora nas duas afirmações. Primeiro, diligência é faculdade e não dever. O TCU diz exatamente o que é o contrário. E a segunda, a vedação alcança os documentos pré-existentes, ou seja, a gaveta terceira está fechada por definição. Aqui a divergência é frontal, não tem interpretação, não tem nuance. Um fala que sim e o outro fala que não. E a gente pula para a última gaveta, que é a gaveta 2. Então aqui na gaveta 2, essa é a gaveta em que a empresa não apresentou no momento correto, mas ela tinha condição pré-existente. A gente vai trabalhar 6 precedentes para trabalhar esse tema. No Tribunal de Contas da União, a resposta é firme. O enunciado está lá no Acórdão 2673 de 2021, ministro Jorge Oliveira, e ele é repetido nos próximos precedentes. Olha aí, a vedação à inclusão de novo documento, previsto no artigo 43, parágrafo 3º do artigo 8666 e no artigo 64 da 14133, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro em sede de diligência. Nesse caso, o que faltava era uma declaração de que não havia parentesco caracterizando o nepotismo. Uma declaração. A diferença de preço entre a proposta desclassificada e a que venceu era de R$374 mil. Próximo acórdão, acórdão 966-2022, ministro Benjamin Zimler. A empresa estrangeira não conseguiu obter uma licença de exportação a tempo e foi inabilitada por não apresentar os laudos dos capacetes balísticos. Juntou nas contrarrazões do recurso esse laudo. E os certificados eram de data anterior à licitação. O TCU mandou voltar à fase recursal. Já no acórdão 988-2022, do ministro Antônio Anastasia, esse dói mais. Faltavam 3 documentos. Um certificado que já estava no SICAF e 2 declarações. O pregoeiro avisou no chat às 13h25, encerrou o prazo às 13h34 e inabilitou às 13h37, 12 minutos. Próximo acórdão, 12/11 de 2021, ministro Walton de Alencar, que é o precedente mais citado do tema. E aqui, que a gente tem uma ironia que quase ninguém percebe. No caso concreto desse acórdão, o pregoeiro reabriu o chat e deu 30 minutos para todas as licitantes mandarem documentação que não estavam nos autos. 4 empresas mandaram. O TCU registrou que o ato se enquadrava nos artigos que autorizam o saneamento e censurou o pregoeiro por um motivo diferente. Ele não fundamentou o que ele estava fazendo. E a gente vem para o Espírito Santo. E aqui a história fica boa. A tese oficial é a do parecer em consulta que a gente já mostrou. Documento ausente não entra. E o caso que abriu esse vídeo é o Acórdão 229 de 2019, que aplica essa tese com rigor máximo. Vou mostrar aqui no slide. Olha aí. Logo, fácil concluir que as diligências não foram realizadas para esclarecer ou complementar informações apresentadas tempestivamente pelo licitante. Ao contrário, tratava-se de documentação inédita, em clara afronta ao estabelecido no parágrafo 3º do artigo 43 da Lei 8666, lembrando que o texto do artigo 64 da Lei 14133 é semelhante a esse aí da 8666. Documentação inédita e, como eu disse no começo, o tribunal não perguntou se a empresa tinha aquela qualificação. O papel não estava lá e ponto final. 3 agentes multados e aqui vale repetir a ressalva. Aquele processo tinha outros achados e a multa cobre todo um conjunto de irregularidades, mas a juntada de documentos era um deles e a fundamentação sobre esse ponto é o que interessa aqui. Porém, alguma coisa mudou na prática das nossas decisões e não foi anunciado. Acórdão 1028/2025, relator conselheiro Chamon, faltou o balanço patrimonial de 2022. A empresa foi inabilitada, recorreu administrativamente, juntando o documento e foi reabilitada. O TCE vai e julga improcedente a representação contra isso, com base expressa no artigo 64 da Lei 14133. Agora, acórdão 371 de 2025 da primeira Câmara, no caso de cadastro ambiental. O acórdão usa literalmente a expressão documento ausente e valida a reabilitação da empresa com prazo para apresentá-la. No acórdão 375 de 2026, maio desse ano, o contrato emergencial de ambulância,
a empresa melhor classificada apresentou só alvará sanitário, achando que a inscrição do Conselho de Medicina já constava dentro dele. Depois mandou esse registro. Ela foi inabilitada, o plenário do tribunal julgou procedente essa representação contra essa inabilitação porque a administração não diligenciou. A diferença de preço era mais de R$1.060.000. Então você está querendo dizer que o TCE mudou de posição? Não. É aqui que eu preciso ser preciso com você, porque essa é a parte que eu não vi ninguém escrever. Em todos os 3 casos, o tribunal deixou uma perna na porta da gaveta 1. No caso do balanço, o voto registra que as informações mais importantes já constavam no balanço do ano seguinte, que estava nos autos, e qualifica aquele documento como não essencial ao mérito da licitação. No caso do cadastro ambiental, a régua que decidiu foi a pré-existência do próprio cadastro, tanto que no mesmo acórdão, o documento de outra empresa foi recusado justamente por não ser pré-existente. E no caso da ambulância, o relator escreveu com todas as letras que não estava demonstrado de forma segura que o documento intempestivo apenas esclarecia um requisito já comprovado, nem que a habilitação da empresa fosse medida juridicamente obrigatória. Ou seja, o resultado prático foi o do TCU, a fundamentação continuou sendo a do parecer consulta. O TCE vem chegando ao mesmo lugar, só que por outro caminho, sem nunca dizer que mudou. E o parecer 2022, de 2022, continua vigente, sendo citado como norma, inclusive nos acordos de 2025 e 2026. Antes da gente fechar o mapa, um caso que não entra em gaveta nenhuma e que ele é muito importante justamente por isso. Nós estamos falando do acórdão 449 de 2026 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. O pregoeiro identifica inconsistência na proposta, abre diligência, dá prazo e a empresa não responde. O tribunal julga improcedente a representação dizendo que a administração fez tudo certo. Por que isso é importante? Toda essa discussão da gaveta 1, 2, 3 e 4 só existe quando o licitante responde à diligência. Diligência não é favor, mas também não é salvo-conduto. E aí, vamos falar das minhas opiniões e da doutrina. Eu vou começar pelo argumento contrário, porque ele é muito bom. A letra do artigo 64, inciso 1º, joga a favor de uma leitura mais estreita. O texto fala em complementação de informação acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes. Já apresentados. É literalmente a fórmula do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Quem defende essa tese restritiva não está inventando nada, ele está lendo a lei, literalmente. E não está sozinho, porque a gente tem a doutrina, por exemplo, do professor Rony Charles, no livro dele, quando ele comenta exatamente esse artigo, ele registra que o artigo 64 cria uma restrição mais explícita do que o regime geral de saneamento, e que a exceção foi reduzida às 2 situações apenas, que são os incisos. E aí, ele desce ao nosso caso aqui. Se os documentos foram juntados e há dúvida sobre o conteúdo, a diligência pode até admitir um conteúdo novo, um documento novo. Mas, em resumo, se a empresa não juntou os respectivos documentos, não cabe diligência para tal finalidade. Vamos lá. Exatamente a gaveta 2. E ele responde aqui igualzinho ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Mas vamos ser honestos sobre o tamanho da coisa. De um lado está o TCU, do outro está o STJ, em precedente que o próprio professor Anderson Pedra invoca num texto que ele trouxe maravilhoso essa semana. Lá tem o enunciado 10 da Justiça Federal, trabalhando o artigo 64, né? Nós não estamos falando de um acordo estadual teimando contra uma jurisprudência do Tribunal de Contas da União. É uma divergência de verdade entre blocos sérios de juristas. Dito isso, eu prefiro o TCU e vou explicar por quê. Primeiro, porque quem lê o inciso 1 inteiro encontra a resposta lá dentro. A primeira parte fala em documentos já apresentados, beleza, mas a segunda parte fala em apurar fatos existentes à época da abertura do certame. É um fato, não um papel. E o parágrafo primeiro autoriza o saneamento por despacho, desde que fundamentado. Foi exatamente isso que o ministro Walton de Alencar usou. E usou antes mesmo da Lei 14.133 estar em vigor, lá em 2003, né? Segundo, o que eu preciso deixar claro aqui, e ser até justo com a outra parte do pensamento, é uma parte que raramente é trabalhada. Dentro do processo lá do Acordo 1211 de 2021,
O órgão central de normatização das compras federais e a unidade técnica do TCU sustentaram que o decreto não permitia a juntada de documento ausente. E a pergunta que eles fizeram é afiada. Como que eu vou sanear o erro ou falha de um documento inexistente? O relator foi e divergiu dos dois, ou seja, a tese ampla vence, mas não venceu por unanimidade argumentativa. Quem repete que o TCU já pacificou, na verdade está simplificando posição. Terceiro, e esse é o argumento do mapa, se você olhar as 25 decisões que a gente acabou de percorrer aqui, vai ver que a divergência está confinada, na verdade, em 2 gavetas, e as outras 2 é um consenso total. Isso significa que a tese ampla do TCU não é uma aventura antiformalista, né? Não é um formalismo desexacerbado, né? Ou não formalismo. É uma extensão coerente de um critério que o próprio TCE já usa nas suas gavetas 1 e 4. O critério que o ato tem que ser declaratório. Quem aceita uma certidão vencida pode ser reapresentada para provar que a condição já existia. Ou seja, ele aceitou o princípio do formalismo moderado. O resto é questão só de amplitude de caso para saber se esse formalismo moderado bate, né? Alcança, na verdade. E tem um ponto sobre isonomia que quase ninguém percebe. As pessoas dizem que os tribunais divergem sobre a isonomia. Eles não divergem. Os dois dizem a mesma frase. Sanar não fere a isonomia, ela garante isonomia. O parecer capixaba diz isso com todas as letras e o Tribunal de Contas da União também. A briga não é sobre o princípio, é sobre o alcance do que conta como falha meramente formal. Minha posição é essa. A isonomia protege quem estava materialmente em pé de igualdade no dia da sessão, não quem foi o mais organizado na hora de fazer o upload. E, muito importante, o trabalho do agente de contratação, que eu já falei aqui mais de uma vez, em ser uma figura proativa, tomadora de decisão, buscando atender vários princípios e vários objetivos na contratação, um deles a obtenção da proposta mais vantajosa. Falta ainda responder a objeção mais séria, que é a objeção do risco moral. Se dá para consertar depois, qual é o incentivo que a gente vai trazer para o licitante para ele caprichar? E essa resposta aí eu vou dividir em 3 camadas. Primeiro, o limite é a disponibilidade de material na data da sessão, mais o dever de motivação da diligência, mais a sanção por declaração falsa. Não é um passe livre, e aqui entra o texto que eu falei do professor Anderson Pedra, que foi para nós a melhor contribuição nesse debate de milhares de acordos, né? A tese dele é de que o problema não é reconhecer o formalismo moderado, o problema é que as palavras que a gente usa para aplicá-lo, falha meramente formal, condição pré-existente, esclarecer informações, tem vagueza normativa e não protegem ninguém. 2 situações iguais viram, uma mera irregularidade e outra vício substancial, dependendo de quem interpreta. A saída que ele propõe é escrever uma regra antes, no regulamento ou no edital, formalizando o formalismo moderado. E eu vou assinar embaixo. Mas tem um ponto que eu sou, não contra, mas eu tenho uma certa hesitação de concordar. O professor Anderson entende que o edital fixa, como regra, uma única oportunidade de saneamento, com preclusão depois disso. E o argumento dele é ótimo, porque são 2. Primeiro, o looping procedimental. Sem um marco preclusivo, diligência vira uma sequência infinita de complementações e o agente fica refém do pedido de reabertura de prazo o tempo inteiro. O segundo, um pouco mais provocativo. Quem não consegue responder uma diligência clara e delimitada está dando sinal de deficiência organizacional. É aquele negócio do licitante que não está preparado para participar do certame, ele provavelmente não está preparado para te entregar o melhor resultado. E perder essa proposta talvez seja, nas palavras do professor, um livramento para a administração. Esse argumento é ótimo, né? O Acórdão 449 de 2026 é o caso 0 que eu trouxe aqui, agora há pouco, né? É a prova viva dele. A diligência foi aberta, o prazo foi dado, a empresa não respondeu. Porém, tem uma coisa que eu fico, com certa hesitação. Uma única oportunidade é mais restritivo que o próprio TCU vem chancelando. E o custo desse erro recai justamente sobre quem tinha condição e falhou no upload, na hora de subir os documentos para o sistema, que é exatamente a pessoa
que a tese ampla quer proteger. Para mim, prazo certo e preclusão, sim, concordo, mas com um número de oportunidades calibrado para cada situação. Nas gavetas 1 e gaveta 3, a gente pode utilizar com folga, dar mais chances. Gaveta 4 já não caberia nenhuma. E aí, vamos provocar. Formalismo defensivo custa dinheiro. Nesse mapa, inclusive, dá para somar. R$374 mil na declaração de nepotismo, R$1.060.000 no registro de conselho, R$619 mil no balanço patrimonial, 18 milhões no laudo de uma bota. A pergunta que eu trago para vocês é: quantas propostas vantajosas aqui, né, no Brasil, a gente já descartou por causa de um papel que só confirmava aquilo que era uma verdade? Recapitulando o mapa inteirinho, vamos voltar para o slide. Gaveta 1 complementou o que já estava lá, os dois tribunais admitem. Gaveta 4, a condição não existia, então os dois tribunais rejeitam o documento novo. Na gaveta 3, o papel vem depois e o fato já era. O TCU admite e o TCE do Espírito Santo fechou pelo parecer, para o nosso parecer consulta. E na gaveta 2, não veio nada, mas a empresa cumpria, o TCU admite e diz por quê, o TCE mantém a tese restritiva, mas vem, recentemente, chegando ao mesmo resultado por outros fundamentos. O fundamento de que o documento não é essencial. A informação já constava lá em outro papel, já vinha pré-existência de um cadastro, houve uma omissão de diligência. Resultado parecido, mas a documentação diferente. E aí a gente chega nas lições práticas e quase no final. Primeiro, antes de inabilitar, pergunte pela data do fato, não pela data do papel. Essa empresa tinha essa condição na data da sessão? Se a resposta for sim, você está na gaveta 1, 2 e 3 e a inabilitação direta me parece muito arriscada. Segundo, usa a regra do ato declaratório, que é capixaba, mas vale nos dois tribunais. Documento que apenas certifica pode ser emitido depois e provar o antes. Documento que constitui aptidão, não. Terceira dica, diligência não salva quem não tinha condição. Se você está na gaveta 4, a inabilitação é legítima para os dois tribunais, não force. Quarta dica, se o licitante não responder à diligência no prazo, o problema deixou de ser seu. Registre e siga. Famosíssimo princípio da nudez. Antes nudez do que no nosso. Você transferiu para ele a responsabilidade e o ônus probatório, ele não se desincumbiu, o problema se tornou não no nosso. Quinta dica, quem atua no Espírito Santo fica de olho sempre no parecer em consulta, porque ele está vigente e ele tem força vinculante. Se for diligenciar em caso da gaveta 2 ou 3, registra por despacho fundamentado, como manda o artigo 64, parágrafo 1º, e explica por que o fato preexistia. A motivação que você colocar nesse despacho, nessa decisão, é sua proteção pessoal. Inclusive, se você quiser ou tiver a coragem de desconsiderar o parecer, justificando na busca da melhor proposta para a administração e outros princípios do artigo 5º, escreva bem escrito que existe a possibilidade, sim, de, ainda que o tribunal diga que você está errado, ele não te apenar, ele não te sancionar, dada a sua justificativa de buscar o melhor resultado daquela contratação. Última dica, dica sexta, que é a melhor de todas e não é minha, é do meu caro amigo, professor Anderson Pedra, e essa vai para o slide. É justamente por isso que formalizar o formalismo moderado não constitui uma contradição. Ao contrário, significa institucionalizá-lo, estabelecendo previamente critérios, condições e limites para a realização de diligências e para o saneamento das irregularidades. Em uma frase, escreva sua regra antes. Se o seu órgão tem regulamento ou se você está montando um edital, coloca lá as hipóteses que vão caber diligência, prazo, número de oportunidades, e que a juntada posterior não é um direito subjetivo do licitante. Inclusive a AGU já foi por esse caminho, orientação normativa 108 de 2026, é admitida a diligência para testar condição pré-existente, ainda que o documento não tenha sido apresentado por equívoco, desde que isso esteja previsto e disciplinado
no edital. O professor Anderson Pedra fecha o artigo dele com um verso de forró que resume tudo. Carta na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. É isso. Enquanto a regra não estiver na mesa, quem paga o preço da incerteza somos nós, o agente de contratação. Quero saber como estão as suas regras. Olha de novo lá para as gavetas 2, a empresa cumpria a exigência no dia da sessão, não anexou nada sobre aquele ponto. Você diligencia ou inabilita direto? Escreve aqui nos comentários, manda lá para sua equipe de planejamento, sua equipe de compras, né? Sua equipe de apoio. E aí, se você quer acompanhar a Column comentado todo dia, o Instagram tá lá, professor.lucas.salim. Se eu te ajudei com esse vídeo aqui, se eu esclareci um pouco o formalismo moderado, comenta, encaminha para seus colegas e a gente tá aí. Valeu, até o próximo episódio.